Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de extensão da disciplina de Mecânica dos Fluidos. Nós somos a equipe Magnus, formada pelos integrantes presentes no slide. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que está mais presente no nosso dia a dia do que parece: a influência do ar sobre o movimento e a estabilidade dos corpos. Quando pensamos em mecânica dos fluidos, é comum imaginarmos rios, tubulações ou reservatórios. Mas a verdade é que o ar também é um fluido e interage constantemente com tudo ao nosso redor. Ele influencia desde a trajetória de uma bola em uma partida de futebol até o comportamento de edifícios, torres e grandes estruturas projetadas por engenheiros. Por isso, o nosso objetivo nesse vídeo é mostrar como esses fenômenos acontecem e como a engenharia utiliza os princípios da mecânica dos fluidos para compreendê-los, prevendo seus efeitos e garantindo mais segurança e eficiência nos projetos. Ao longo da apresentação, vamos ver exemplos práticos que ajudam a entender como o ar pode gerar forças capazes de alterar movimentos, provocar esforços em estruturas e até influenciar decisões importantes durante o desenvolvimento de uma obra. E para começar, vamos falar justamente sobre o efeito que inspirou o nome da nossa equipe, o efeito Magnus. Talvez você já tenha visto esse fenômeno acontecendo em algum esporte e nem ter percebido. Afinal, quem nunca se impressionou com uma cobrança de falta que faz uma curva inesperada ou com uma bola que muda completamente sua trajetória durante o voo? É exatamente esse comportamento que vamos explorar agora. Então vamos entender como o efeito Magnus funciona e por que é tão importante para a mecânica dos fluidos. Todo esse conteúdo visto na primeira parte do vídeo se transcreve na parte 2, que é a física da trajetória e a ciência da curva por trás do efeito Magnus. Mas como exatamente esse equilíbrio de pressões surge do nada? A resposta está lá nos princípios mais básicos da dinâmica dos fluidos. É sensacional ver que a matemática explicada surge em fenômenos reais e fenômenos físicos. O grande segredo desses fenômenos está na famosa equação de Bernoulli, que mostra que um fluxo de ar mais rápido significa uma menor pressão, enquanto um fluxo de ar mais lento gera uma maior pressão. Que isso faz gerar uma relação inversa, ou seja, quando a bola gira, faz uma pressão contrária no efeito. Ou seja, quando a bola gira, o ar passa muito mais rápido, e assim derrubando a pressão. Enquanto do outro lado da bola, o ar bate e gera um efeito contrário, ou seja, ele diminui a velocidade da bola por causa da pressão do vento, ou seja, gerando uma maior pressão e freando a bola. Ou seja, essa alta pressão ela serve como uma parede invisível na bola. Ou seja, ele empurra a bola aquela numa velocidade de uma alta pressão naquele ponto específico. É exatamente por esse fenômeno que a bola faz aquela curva, aquele fenômeno específico, porque a pressão embaixo, no ponto que ela gira, gera uma enorme pressão, fazendo ela fazer uma trajetória única. E se engana quem acha que isso é só um truquezinho legal para esportes. Na engenharia real do nosso cotidiano, o impacto desse efeito é imenso. Pilares cilíndricos sofrem muito com essas forças rotacionais do vento. E nós, como engenheiros, temos que fazer soluções inteligentes e eficientes para evitar esse efeito nas estruturas. Agora, uma curiosidade fantástica: a indústria naval moderna resgatou esse conhecimento. A indústria naval moderna instalando motores imensos, motores Magnus, nos convéses dos navios de carga. Ou seja, o vento bate e esses cilindros, chamados de motores de Flettner, giram e o navio ganha um empuxo extra muito grande, economizando toneladas de combustível. Ou seja, é a física e a engenharia criando sustentabilidade e economia e eficiência nesse meio industrial. Agora vamos falar da força de arrasto em edifícios e como a engenharia enfrenta essa parede visível. O vento, ele vira um adversário implacável quando a gente fala de uma estrutura gigantesca e enraizada no chão. É exatamente aí que entra a força de arrasto. Sabe aquela resistência física que a gente sente ao andar na rua contra o vento muito forte? Então, é isso. É a resistência aerodinâmica que o fluido exerce batendo de frente e paralelamente a um corpo sólido. No caso de prédios imensos, a gente não está falando só de uma brisa leve e passageira. É uma carga crítica, constante e super agressiva que a estrutura tem que aguentar dia após dia. Agora, analisando o modelo 3D, a gente pode ver como o gradiente de pressão atua em um arranha-céu. Esse modelo é fruto de testes rigorosos em túneis de vento. As áreas avermelhadas mostram onde o impacto atinge o seu pico máximo. O vento não bate no prédio de um jeito suave e uniforme.
Ele se molda ao formato do edifício, acelerando violentamente em certas quinas. É um cenário muito dinâmico que exige cálculos extremamente analíticos. Como os prédios encaram o vento, a engenharia por trás das grandes construções. Construir um prédio de 100 metros de altura, capaz de suportar uma grande tempestade, é um baita desafio. Não basta apenas usar materiais de boa qualidade, é preciso aplicar uma matemática à prova de falhas. No Brasil, todas essas regras são ditadas rigidamente por uma norma técnica chamada NBR 6123. O segredo para proteger a estrutura está em calcular a força de arrasto, o FA, que é o impacto total que o vento gera contra o prédio. Para descobrir esse valor, os engenheiros multiplicam três fatores principais. Primeiro, a força com que o vento vem soprando, a pressão dinâmica. Segundo, o formato do prédio, seu coeficiente de arrasto. Terceiro, o tamanho da parede que vai bater de frente com o vento, a área de fachada. A engenharia precisa achar o resultado exato dessa conta para definir a quantidade certa de aço e concreto. Nessa área não existe espaço para achismos. O perigo mora no quadrado da velocidade. Há um detalhe assustador sobre a força do vento. Na fórmula matemática, a velocidade do vento é multiplicada por ela mesma, elevada ao quadrado. O que significa na prática? Se a velocidade de um furacão dobrar, a força que empurra o prédio não vai apenas dobrar, ela quadruplica. O impacto cresce de forma violenta. Como descobrir a velocidade do vento no projeto? Não dá para simplesmente olhar a previsão do tempo no celular. A norma brasileira exige que o engenheiro calcule uma velocidade específica para o projeto, usando quatro variáveis importantes. A velocidade básica, que é o V0, é a velocidade do vento padrão de cada região, retirada de um mapa oficial do Brasil, chamado Mapa de Isopletas. Esse mapa mostra, por exemplo, que a região sul do país costuma ter ventos muito mais severos. Já o fator de terreno, o S1, avalia a geografia do lugar. Construir no topo de um morro, por exemplo, acelera o vento de forma drástica, se comparando a um terreno plano. Já o fator de vizinhança, o S2, ajusta a conta dependendo do que está em volta do prédio. Um prédio espremido no meio da cidade de São Paulo tem vizinhos que barram o vento. Isso é totalmente diferente de uma torre isolada e exposta na beira da praia. O fator estatístico, o S3, é um cálculo de segurança baseado em quantos anos o prédio deve durar. O formato do prédio importa. Depois de entender o vento da região, os engenheiros precisam descobrir o coeficiente de arrasto, o CD ou CA, que mede o quão aerodinâmico o prédio é. Para isso, eles seguem passos bem rígidos. O primeiro passo é avaliar se o vento chega limpo e reto, ou se já vem bagunçado ou turbulento por causa dos outros prédios em volta. O segundo passo, eles estudam as dimensões geométricas da estrutura, a altura, largura e comprimento, para calcular a relação de esbeltez. Em termos mais simples, eles calculam quão alto e fino o prédio é em comparação com sua própria base. É um processo rigoroso e minucioso, feito para encontrar os números exatos e garantir a segurança total antes mesmo de a obra começar. Após compreendermos o que é a força de arrasto e como ela atua sobre os corpos, podemos entender melhor a sua importância na engenharia. Quando uma estrutura é exposta ao vento, ela sofre a ação de forças que podem provocar esforços consideráveis. Por esse motivo, durante o dimensionamento estrutural, os engenheiros tratam o vento como uma carga importante que deve ser considerada no projeto, principalmente em edificações de grande porte. Além da resistência da estrutura, também é necessário analisar os efeitos dinâmicos causados pelo vento. Em prédios altos, por exemplo, podem ocorrer vibrações e oscilações que afetam tanto a segurança quanto o conforto dos ocupantes. Por isso, esses efeitos são estudados para garantir que a construção apresente um comportamento adequado ao longo de sua vida útil. Outro aspecto importante é a utilização de soluções geométricas para reduzir a ação do vento. Atualmente,
Muitas edificações adotam formas mais aerodinâmicas, com cantos arredondados, recuos e outras adaptações que ajudam a diminuir os efeitos da força de arrasto sobre a estrutura. Dessa forma, fica evidente que o estudo da força de arrasto é fundamental para o desenvolvimento de projetos mais seguros, eficientes e confortáveis. Com isso, passamos agora para a conclusão da nossa apresentação. Para concluir nossa apresentação, podemos perceber que tanto a força de arrasto quanto o efeito Magnus desempenham um papel importante em diversas situações do cotidiano e da engenharia. O efeito Magnus mostra como a rotação de um objeto pode alterar sua trajetória devido à diferença de pressão gerada ao seu redor. Embora seja frequentemente observado em esporte, esse fenômeno também pode influenciar estruturas cilíndricas, como torres e pilares, exigindo atenção durante o desenvolvimento do projeto. Além disso, vimos que a força de arrasto corresponde à resistência causada pelo vento quando ele encontra o obstáculo. Por esse motivo, os engenheiros precisam considerar essa ação no dimensionamento das estruturas, garantindo segurança, estabilidade e conforto aos usuários. Um exemplo disso é o Burj Khalifa, cuja geometria foi cuidadosamente projetada para reduzir os efeitos do vento e minimizar as forças de arrasto ao longo da edificação. Assim, concluímos que o estudo desse fenômeno é fundamental para a compreensão do comportamento dos fluidos e para o desenvolvimento de soluções mais eficientes e seguras na engenharia. Obrigado pela atenção.